Opa, tudo bem? Sejam bem-vindos ao MoCast, um podcast sobre quadrinhos, livros e mangás. O meu nome é Maurício Oliveira e no episódio de hoje vamos falar de Batman, Cavaleiro Branco, roteiro e arte por Sean Murphy, cores de Matt Hollingsworth, lançado originalmente entre 2017 e 2018 nos Estados Unidos, aqui no Brasil sendo relançado em fevereiro de 2021 no encadernado em capa dura, com 248 páginas e o preço de capa de R$ 89,90. Sinopse é a seguinte: Jack Napier, o Coringa, está curado e agora o seu único desejo é transformar Gotham numa cidade próspera. Como primeiro passo, ele precisa abrir os olhos da população para os verdadeiros problemas de Gotham, que são o departamento de polícia e um certo homem que se veste de morcego. Que universo incrível que o Sean Murphy conseguiu criar, principalmente por conta da liberdade dele estar num Elseworld, né? Ou seja, ele está fora daquela cronologia imensa do Batman, então ele tá ali, montou o parquinho de diversões dele e ele pôde fazer o que quisesse, né? Esse Batman do Murphy o cara é brutal. Assim, até teve em alguns momentos que ele me parece até um pouco mais louco do que os internos lá do Arkham. Mas assim, o cara ele vai pra cima, não para e dá até a entender que para conseguir caçar o bandido que ele tá atrás, ele não se importa nem um pouco com as pessoas que estão no caminho, né? E os parceiros, né, que aparecem, por exemplo, tem a Batgirl, tem o Asa Noturna, e eles não conseguem nem dialogar com esse Batman direito, porque o cara ele tá muito fechado, muito maluco. Essa é a palavra, né? Esse Batman do Sean Murphy aqui tem uns parafusos a menos. Já o Coringa, que aparece aqui, é bem parecido com o que a gente já conhece, assim, né? Fazendo loucuras para todo lado, pelo menos no início do gibi, né? Só que aí, logo nas páginas iniciais, a gente já tem a virada, né? Não é spoiler, porque é bem no início. O Coringa consegue, depois de certa ação do Batman, o Coringa consegue se curar. E ele se recorda que o nome dele é Jack Napier e é um cara super inteligente e que daí ele tem um estado de, bom, eu vou arrumar a cidade de Gotham. E aí o cara, ele entra pra política e ele começa a apontar quais são os problemas que existem na cidade, né? Problemas sociais, o problema da corrupção na polícia de Gotham e o Batman, né? Qual o tamanho da liberdade que o Batman tem? Ele realmente manda mais que o prefeito, por exemplo? Ele pode fazer de tudo? E aí é que tem o pulo do gato nesse roteiro, é que tem momentos que tu começa a pensar assim, caraca, mas dessa vez aí o Coringa, o Jack Napier, ele tá falando coisas que fazem sentido. Como o povo de Gotham adora um salvador, né? Eles abraçam o Jack Napier com todas as forças, né? E enquanto isso, nós temos um Batman que vai pirando mais e mais a cada página e ele não acredita nem por um segundo que o Coringa está curado e ele fica batendo naquela tecla. Não, não, esse cara ele tá com algum plano e eu não vou cair. A Arlequina também aparece bastante nessa história, né? Harley Quinzel. E eu confesso para vocês que, pelo menos nos últimos anos, eu tô de saco cheio dela, da personagem. Porque estavam tentando colocar ela em tudo que é lugar e normalmente a participação dela era só porque tinha que estar ali.
Mas nessa história aqui, o Murphy conseguiu escrever o roteiro que a personagem precisava. Eu adorei a participação dela dentro da história, as coisas que acontecem, a questão da relação dela com o Jack Napier. Ficou fantástico de acompanhar. Não sei se eu verei de novo uma participação da Arlequina tão bacana quanto a que aparece aqui. O roteiro consegue ser tão brilhante em alguns momentos que eles deixam interessante até o Duke Thomas. Vocês se lembram desse personagem aí que também tentam empurrar a goela abaixo na cronologia normal do Batman? Que é o Sinal, né? Que é um... Olha, esse personagem assim é bem qualquer coisa. Lá na cronologia normal. Aqui, o papel que dão para ele, né, de ser um líder numa comunidade ali mais pobre dentro de Gotham, mas o cara que está lutando pelo povo e daí tem que se aliar com o Jack Napier, ficou sensacional. É um dos momentos mais legais também que tem dentro dessa história. E o que dizer da arte do próprio Sean Murphy? Tá inacreditável. Eu adorei os desenhos que tem dentro desse gibi. Eles são detalhados, funcionam nas cenas de ação, funcionam nas cenas de drama, porque ele consegue colocar cada expressão no rosto dos personagens. Tem uma imagem específica envolvendo a Arlequina e o Coringa, que é assim, é uma imagem e que transmite muito mais do que se fosse escrito um livro inteiro, por exemplo. É uma arte que funciona perfeitamente. Outro ponto também que eu tive vontade de levantar e aplaudir a história é quando eles fazem uma relação assim com a maneira que o Coringa se comporta com o Batman, assim. E aí meio que deixa no ar assim, mostrar que todas as coisas que ele faz, né? Até com um dos Robins, por ciúme, ou seja, Coringa meio que é apaixonado pelo Batman, né? Só que o jeito que eles tratam isso dentro dessa narrativa é maravilhoso, maravilhoso. Esses são os pontos positivos dentro dessa história do Batman Cavaleiro Branco. Agora, teve algumas coisinhas que não funcionaram para mim. Um mini spoiler: em determinado momento, a sociedade de Gotham resolve que eles precisam ter uma super polícia, digamos assim, uma polícia melhor treinada e que respeitasse mais os cidadãos. E daí surge a OTG, que é a Unidade de Opressão ao Terrorismo de Gotham. Até aí, tudo bem. O problema começa quando eles basicamente conseguem usar os equipamentos do Batman como Batmóveis. E o detalhe que me incomodou muito é que aí cada integrante da OTG ganha um Batmóvel. E aí, como eles têm os uniformezinhos assim que parecem ser um pouquinho coloridos, o negócio fica parecendo Power Rangers Turbo para os velhos de plantão aí, ou, no pior dos casos, um Velozes e Furiosos, porque aí, claro, com a arte linda do Sean Murphy e com a homenagem que ele faz a vários Batmóveis, temos algumas cenas de perseguição. Só que o problema é que não precisava. Aí fica uma coisa assim muito genérica, assim, umas
as perseguições assim, cada um no seu carro, fica uma coisa bizarra. Foi um dos momentos que me fez revirar os olhos enquanto eu li, porque eu só pensava assim, eu não precisava disso, não precisava disso. Justamente por ser do Black Label, né, e ter mais liberdade, eu acredito que poderia ser assim, o foco apresentado no início, né, no foco ali no psicológico, o foco em problemas dentro da sociedade de Gotham. Até uma ação aqui e ali também não é ruim, mas aí botam perseguições de carro, assim, mas o jeito que é feito é, é muito estranho, é muito sem graça. Só fica, assim, esse gibi, olha só, é tão bizarro que mesmo dentro das coisas ruins tem coisas boas. Porque é muito bacana ver diversos Batmóveis ali em ação, né? Tu vê que um carro do filme, ou um carro da série lá dos anos 60, 70. Só que aí é uma cena que não precisava. Mais adiante na história também a gente tem a entrada da personagem chamada Neo Coringa, né? É o apelido que dão para ela. E apesar de todo o caminho que essa personagem percorreu até chegar a utilizar esse nome ser interessante, que eles mostram um pouquinho, né, do que aconteceu, no momento que ela vira essa Neo Coringa e as ações que ela toma, vira um carnaval. E envolve até o personagem o vilão cara de barro. Ele tem uma participação aqui e que assim, ó, pra mim não fez sentido nenhum. É muito estranho o que fazem com o cara de barro. E aí, por conta dessa decisão que tomam com ele, gera uma bagunça lá. Parece que. Aí eu não sei se foi alguma decisão editorial, porque o final o final tem que ser gigantesco, tem que ser assim, tem que ter explosão, tem que ter raio gigante. E não precisava nada disso. O que é estabelecido ali nas edições iniciais já estava maravilhoso, estava uma nota 10 para mim. Só que daí eles começam a inserir elementos que, poxa, às vezes tem coisa ali que eu vejo em gibizinho comum. E aí quando eu pego o Black Label, né, que é esse novo selo ah, para adultos, né, entre aspas, da DC Comics, eu esperava uma história assim mais madura, né? E aí eles entram nessa parte assim, de ação genérica que não precisava. Então, ele é um gibi que aonde ele peca é por conta de excessos, né? Não precisava da OTG, não precisava de Neo Coringa, não precisava do cara de barro, mas ainda assim, cara, quando o Sean Murphy acerta ali no roteiro, quando ele acerta a mão, que é principalmente lá no início, né? Eu fiquei vidrado. Eu fiquei vidrado dentro da história, mesmo com os probleminhas apresentados aí, com essa arte também, a arte que tem aqui dentro desse gibi, eu, obviamente, eu não me arrependo de ter lido. Tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos, né? Então, acho que lá no meu Instagram, eu acho que eu dei uma nota 8.2, mas vamos. Aqui vou deixar registrado minha nota de 8.5. Para quem já leu esse gibi aí, eu deixo duas perguntinhas, tá? O Batman, ele faz mais bem ou mal para Gotham? E em algum momento o Jack Napier barra Coringa estava certo?
Antes de entrar numa parte com spoilers, eu queria agradecer a quem ouviu até aqui. Muito obrigado mesmo. Não se esqueçam de seguir o podcast em qualquer lugar onde vocês estejam ouvindo. E no YouTube, por favor, né, se inscrevam no canal e deixem um like, beleza? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio. E para quem vai adiante, agora vamos falar um pouquinho com spoilers. Nessa parte com spoilers eu separo em dois momentos. Tem um momento bah e tem um momento bah. Bom, eu moro aqui em Porto Alegre e nós aqui do Rio Grande do Sul nós usamos o bah para basicamente tudo. Só que ele tem diversos significados, né? Então, o momento bah vai ser as partes que eu não gostei na história. Já o momento bah vai ser as partes onde eu gostaria de aplaudir a história. Beleza? Então, vamos lá. O momento bah é especialmente para OTG, né, que é a Unidade de Opressão ao Terrorismo de Gotham, ou é o pessoalzinho lá do Velozes e Furiosos, né? Só faltou o Vin Diesel aparecer, porque olha as perseguições que tem ali em determinado momento no gibi. Que coisa sem graça, assim, ó. E aí cada um dos integrantes está com uma cor no carro, né? Algum detalhezinho, uma cor diferente, aí bah, fica uma coisa extremamente clichê e sem graça. Essa tudo que envolve essa OTG aí, pelo amor de Deus, cara de barro sendo diluído e depois bebido por cada um dos vilões de Gotham, né? Isso era um plano ali do Jack Napier com a Arlequina, né? Putz, é muito tosco aquilo ali. Que aí depois eles conseguem montar um capacete ali para eles conseguirem controlar os vilões. Nossa senhora, é muito feio aquilo ali e não precisava. Outra parte também, assim, ó, o Jack Napier, né, tá tentando ali se manter curado e ele fala pra Arlequina, não, vamos treinar um pouquinho, porque se em algum momento eu tiver que lutar com o Batman, né, eu preciso tá preparado, tá em forma. Eu acho que dali uns 2 semanas de treinamento intensivo. Aí mais adiante, obviamente, que o Batman, ok, bem debilitado, mas tem que cair na porrada com o Jack Napier. E o Jack lutando de igual para igual com o Batman. Ah, não força a barra, né? Não força a barra. Sei lá, eu não consegui acreditar muito não nesse treinamento milagroso aí. E aí, pra fechar o momento bah de hoje, nós temos um raio gigante de gelo que é apresentado no final da história. Eu não sei se eu estou enganado, mas não é o mesmo plano do Senhor Frio no final daquele espetacular filme Batman e Robin? Tinha alguma coisa assim da cidade ficar congelada, não tinha? E é tão ruim quanto no filme, né? É só assim, porque ó, talvez por obrigação, não, tem que ter uma cena de raio azul gigante aqui, que, pá, é assim, ó,
Ficou muito feio, ainda mais dentro dessa história, né? Se fosse num gibi mensal do Batman, eu entenderia. Mas aqui chega de coisa ruim porque o gibi também tem coisas fenomenais, né? Então vamos ao momento bah. E já ali, logo no início, tem uma perseguição do Batman, né, atrás do Coringa. E a hora que ele pega o cara e estão numa uma fábrica lá ou algo do tipo e tem umas pílulas ali e o Batman pega aquilo e faz o Coringa engolir numa, num carinho, assim, numa sensibilidade, né? E todo mundo em volta ali, a Bárbara Gordon, o, o Asa Noturna, o comissário, né, o Gordon, todo mundo parado olhando ali. Ninguém consegue segurar o Batman. E, meu Deus, assim, é de uma brutalidade logo no início, assim, já é espetacular. Tu já entra na história e já vê, meu Deus, que versão do Batman é essa? E aí, por conta das pílulas que o Jack Napier fica curado, né? E aí, logo em seguida, quando ele começa já a apresentar os argumentos que ele tem para mostrar que os principais culpados pela situação de Gotham são a corrupção na polícia e o Batman, o roteiro dá um show. As palavras que eles utilizam, que eles colocam na boca do Jack, né? O personagem fica gigantesco. É sensacional. Esses momentos do Jack agindo como político. É assim, é uma das partes do gibi que eu mais fiquei maluco enquanto eu lia. Tem uma parte também onde mostra um momento íntimo entre a Arlequina e o Coringa. Na verdade, a Harleen tá relembrando, né, o passado deles. E daí ela... É só uma imagem assim que mostra que o Coringa ele não consegue se dedicar para ela porque ele só consegue pensar no Batman. E aí na imagem mostra assim o Coringa ajoelhado, né, chorando, completamente deprimido, enquanto ele tá em frente a um altar assim onde só tem coisas do Batman, né? E nossa, a arte do Sean Murphy nesse momento, com as frases que são ditas na página anterior, cara, é um espetáculo de narrativa. Maravilhosa essa passagem. Então, nas últimas páginas, ali na finaleira, é revelado que o Cavaleiro Branco da história, na verdade, na verdade, o Cavaleiro Branco é assim, as pílulas milagrosas que conseguem resgatar o Jack Napier dentro da personalidade do Coringa, né? E essas pílulas foram criadas pela própria Harleen Quinzel, a Arlequina, né? Companheira do Jack. E, putz, aí é aquele momento que tu vê, assim, quando a história, ela fecha um ciclo, né? E é aí que tu vê que o roteiro, ele conseguiu cumprir a missão que ele queria, né? Que apresenta determinada ideia, aí vai ali, faz toda aquela jornada e aí no final tu consegue ligar com o que aconteceu lá no início, né? E é maravilhoso. É muito bacana, assim, apesar dos tropecinhos que tem antes ali, a maneira que fecha esse gibi é gratificante. Então tá, pessoal, o que eu tinha para falar sobre Batman Cavaleiro Branco é isso daí, né? Como eu já tinha dito antes dos spoilers lá, mas quem puder seguir aí o podcast
aonde vocês estão ouvindo ou se inscrever no canal ali no YouTube, curtir o vídeo. E por enquanto era isso. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado por tudo e agora é com vocês. Quem quiser comentar aí, a gente troca uma ideia, beleza? Até a próxima. Valeu!